Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu já gostaria, nesse início, desejar a você que ouve essa mensagem um bom dia. Mesmo que você esteja escutando essa mensagem, essa reflexão à noite. Mas eu estou falando desse dia, não esse dia, essa noite natural. Um bom dia no seu coração. Jesus vai dizer que eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Então, se nós estamos em Jesus, nós caminhamos sempre de dia, embora seja a noite natural. E eu costumo dizer nas minhas pregações que as pregações e as reflexões que eu faço não são apenas para as pessoas que me ouvem. Primeiramente, ela é para mim. Porque antes de eu falar para as pessoas aquilo que Deus já falou no meu coração, eu sou a primeira pessoa a ouvir. É por isso que eu faço questão de estar refletindo, porque eu sei o quanto que as pregações fazem bem para mim, as reflexões, e creio que também faça bem para os meus irmãos. E hoje, a mensagem de hoje, a reflexão de hoje nos chama, eu e você, a correr risco. E se nós pararmos para pensarmos, viver é correr risco. A vida é um risco. Hoje estou falando para você, mas eu não sei, daqui um minuto. Você está me ouvindo, eu não sei como. Também se a gente espera que nós vivamos, mas a vida é um risco. Viver é um risco, nós não sabemos nem o dia e nem a hora que Deus vai nos chamar ou que nós vamos deixar esse mundo. É por isso que nós precisamos correr mais risco. E aqui eu não falo de correr risco de qualquer maneira, mas correr risco com a graça de Deus. E aqui eu quero deixar 3 coisas que nos impedem nós de corrermos mais risco, de experimentar mais a graça de Deus, mais experimentar das coisas que Deus fez para nós, daquilo que está em nós, que Deus colocou em nós. 3 coisas impedem nós a correr mais risco. O medo. Nós não corremos mais risco porque às vezes o medo nos domina, o medo nos paralisa. Nós não corremos mais risco, independente de qualquer área, a nossa fé, nossos estudos, em tantas coisas que nós fazemos no dia a dia, no nosso trabalho, porque muitas vezes o medo nos paralisa. Outra coisa que nos impede nós corrermos risco é a insegurança. Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Essa palavra às vezes bloqueia a graça de Deus em nossa vida. Essa palavra às vezes impede nós de experimentarmos mais e mais a insegurança. A insegurança às vezes nos impede. E outra coisa que nos
nos impede de corrermos risco é o comodismo. Ah, tá bom do jeito que tá. Ah, não vou não. Tá bom aqui. Realmente, talvez o comodismo, talvez não é porque as coisas estão ruins. Mas pode melhorar, eu sempre digo, nada que é tão ruim que não possa melhorar e nada é tão bom que não possa ser melhor ainda. É por isso que nós devemos ousar mais, correr risco é ousar mais em todas as áreas da nossa vida. Enquanto eu estava meditando e rezando para essa mensagem, o Espírito Santo me lembrou de uma historinha que eu ouvi há muito tempo. Essa historinha fala de um sábio. E através dessa sabedoria que Deus deu a esse sábio, ele ajudava muitas pessoas. E um belo dia, uma pessoa chegou perto desse sábio, ficou sabendo da sua existência, chegou perto desse sábio e pediu a ele para que ficasse uns dias com ele, porque ele precisava de sabedoria para viver. E o sábio permitiu que ele ficasse, que ele o acompanhasse no seu dia a dia. E esse sábio era um peregrino. E ali aquela pessoa começou a acompanhar aquele sábio em vários caminhos. E chegando numa roça, de uma casinha simples, ali parou para tomar uma água, para seguir o seu caminho. E aquela família os acolheram, o pai e a mãe. Tinha 2 filhos, um mais novo e um mais velho. E ali eles pediram água e eles deram a água a eles. E aquela família começou a lamentar que não poderia estar oferecendo muitas coisas porque não tinha muito para oferecer. Que eles tinham apenas uma vaquinha e essa vaquinha produzia leite que alimentava o seu filho mais novo. E depois de despedirem, o sábio segue o seu caminho ali, dentro ainda da propriedade daquela família. E ele vê essa vaquinha pastando na beirada de um precipício. Iluminado pelo Espírito Santo, ele chega perto dessa vaca e empurra essa vaca para o precipício. A vaca cai, com certeza morreu. E o discípulo ali do sábio, que é isso? É a única fonte de renda que eles tinham. O sábio disse a ele: você quer ter sabedoria e você quer os ensinamentos. E ali eles seguiram o caminho. E 1 ano depois eles voltaram e passaram por o mesmo caminho. E aquela casa já não era mais a mesma. Toda reformada, pintada, aquele terreno bonito, agora com várias criações. E eles ali pararam para pedir água. O discípulo achou até que era de outra pessoa, mas quando eles chegaram, viram que era a mesma família. E o discípulo, curioso, perguntou àquele homem o que tinha acontecido para que a família, para que as coisas tivessem mudado tanto.
E ele vai dizer, eu não sei o que aconteceu, mas um dia quando eu fui buscar a única vaca que nós tinha, ela havia caído no precipício. E desse dia para cá, as coisas mudaram porque meu filho foi procurar um emprego, a minha esposa e eu também, e conseguimos. Fomos para a cidade, trabalhamos na cidade e conseguimos comprar mais animais. Irmãos, nós precisamos sair do nosso comodismo. Nós precisamos deixar o medo. Nós precisamos vencer a insegurança. Talvez eles tinham até o desejo de fazer o que eles fizeram, mas estavam acomodados. Estavam inseguros de talvez não dar certo, mas eles foram. E o risco que eles correram trouxe benefício para todos. E para finalizar, eu trago aqui uma passagem da Bíblia, onde que Jesus manda os discípulos atravessar o mar antes dele. E na madrugada Jesus vai ao encontro a eles. E ali a gente sabe o que aconteceu, eles ficaram apavorados, achando que era um fantasma. Mas Jesus vai dizer a eles, sou eu, não tenha medo. Então Pedro vai dizer, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá sobre as águas. Que ousadia de Pedro. Pedro ali naquele momento teve coragem, teve ousadia de falar com o Senhor que para ir sobre as águas. E por que que os outros não foram com Pedro? A palavra de Deus é para todos, venha. Mas os outros estavam acomodados dentro do barco. Dentro do barco, aparentemente era mais seguro. Mas Pedro venceu o seu medo, Pedro venceu a insegurança e seu comodismo e ousou. Ousou andar sobre as águas. E nós sabemos o que aconteceu com a violência das ondas, do vento. Pedro assustou e começou a afundar. Mas aqui fica um ensinamento para nós. Mesmo se nós ousar na fé, e se caso nós começarmos a afundar, nós podemos gritar pelo Senhor que Ele vem ao nosso encontro. Ele nos coloca de pé, Ele nos dá força e coragem novamente e nos liberta do nosso medo. É por isso que essa mensagem é para você e para nós e para mim. O Espírito Santo, nós estamos vivendo essa graça de Pentecoste. O Espírito Santo quer que nós sejamos mais ousados. O Espírito Santo nos convida a nós a corrermos mais risco para experimentar mais da graça de Deus. Pedro é o único que podia dizer,
eu andei sobre as águas. Porque Pedro teve coragem de correr risco. Que peçamos ao Espírito Santo que nos dê essa graça também, essa coragem de correr risco. Porque se nós corremos risco, só tem duas opções. Nós vermos milagres, prodígio, tanto na área espiritual quanto todas as áreas, ou nós podemos afundar. Mas toda vez que nós afundarmos, nós podemos recomeçar de novo, porque o Senhor está conosco. Então, meu irmão, minha irmã, não tenha medo. Não deixe que o medo te paralisa. Não deixe que o teu comodismo te acomode. Não deixe que a insegurança te segure. Corra risco e com certeza verás muitas coisas acontecerem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.